Eu sempre tive um sonho desde criança, eu sempre me visualizei fazendo algo importante. Uau. Eu sempre fui um sonhador. Uhum. Então, desde criança, por exemplo, com 8 anos de idade, meus pais. eh, Meu pai é militar da Marinha e era pastor também por vocação. Era militar por trabalho, né? Uhum. E pastor por vocação. Minha mãe professora e pastora por vocação com meu pai. E com 8 anos de idade, meus pais sempre levaram a gente à igreja, mas eu lembro que eles levaram para gente assistir um pastor que pregava inglês. Ah. E eu vi aquilo e eu falei, é mais ou menos isso que eu quero da minha vida. Ah. Eu quero mais ou menos isso aí. E eu lembro que eu recebi uma palavra com 8 anos de idade que eu iria para muitos países e tudo. Mas não era a Uhum. minha realidade. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, Uhum. classe média baixa. Meu pai se esforçava muito para botar a gente em boas escolas, então, em compensação, Você... a gente não podia ter outras coisas, como tênis. Então, todo mundo ia de Nike, por exemplo. Eu não lembro a marca da época, mas devia ser Reebok, alguma coisa assim. E eu ia de Bamba, entendeu? Ia assim, esses tênis que nem existem mais. Então, começou a surgir em mim um complexo de inferioridade, um grau de se comparar com os outros e também uma necessidade neurótica de aceitação. Não só por causa disso, de várias outras coisas. Por exemplo, com 9 anos de idade eu percebi que minha cor era diferente. Então, eu nunca sofri um ato assim racista, Uhum. mas eu já percebi diferenças. Na infância eu percebia, né? Eu lembro que uma vez eu fui no quartel com meu pai e aí eu me apresentei lá para o soldado que estava na porta para deixar eu entrar numa sala. Eu falei, não, é que eu sou filho do comandante Brunet. Aí ele falou assim, você não pode ser, você é preto e meu pai é branco. Então Nossa. foi quando caiu a ficha, eu falei assim, ué, eu sou diferente. Uhum. Então começou também uma necessidade de aceitação. Eu preciso me sentir aceito, porque eu estou me sentindo rejeitado. O ser humano, todos nós temos a necessidade, às vezes até neurótica, de aceitação. E o contrário de aceitação é rejeição. A pior coisa que você pode fazer é rejeitar uma pessoa, porque ela vai criar uma obsessão ou por você ou por outro tipo de coisa, ou seja, você vai fazer um mal muito grande à pessoa, porque a rejeição ela vai ao contrário da nossa natureza, que é ser aceito. Você pode ver que na passagem de Caim e Abel, Caim decide dar a oferta para Deus. Deus não pediu essa oferta. Ele falou, quero dar. Quando ele falou, quero dar, Abel, o irmão também falou, também vou dar. Só que aí Deus rejeita a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel. Aí Caim vai e mata Abel. A pergunta é, quem rejeitou Caim? Quem rejeitou a oferta de Caim? Deus. Então por que ele matou Abel? Porque o sentimento de rejeição ele mexe tanto no seu emocional que quando você não pode matar quem te rejeitou, você mata o mais fraco. E esse matar aqui pode ser emocionalmente, como tem muitos torturadores emocionais por aí, Demais. muitos perseguidores, muita gente está descontrolada emocionalmente. E outros tipos, né, de morte, tem gente matando outros espiritualmente, com palavras, com decepções, com escândalos. Então, eu comecei nessa idade a absorver muitos problemas emocionais. Mas sempre fui um sonhador. Comecei a crescer e fui reprovado várias vezes na escola. Tem muita gente que fala assim pra mim, você é muito inteligente. Eu falei, cara, se você pegasse meu currículo escolar, né? Você ia se decepcionar. Eu quase fiz mestrado de 7ª série, de tanto que eu repetia. Quase que eu fiz o mestrado pro doutorado ali de 7ª série. E estudei também em colégio público. Chegou uma hora que meu pai e minha mãe falaram assim, ó, não dá Não mais, dá não mais. dá mais, vou te botar na escola pública. E eu fiquei por alguns anos na escola pública, porque eu já não conseguia passar de ano. Daí a gente Caramba. descobriu que eu tinha um déficit de atenção, né? Uhum. Que só na fase adulta eu fui tratar isso. Uau. É, Às vezes até hoje eu tô pregando, por exemplo, começa a movimentar alguém e fala, olha gente, eu não quero ser mal educado não, mas se você continuar movimentando eu vou esquecer o que eu tô falando aqui. Então tá para parar um pouquinho, né? Porque eu gosto de atenção para mim, não, é porque você vai realmente tirar, vai me distrair. Então eu comecei lutando contra as questões emocionais, depois do déficit de atenção. Problemas emocionais incluem várias coisas. Eu tinha ataques de raiva, eu era extremamente nervoso, impaciente eu sou até hoje, mas eu já consigo. Porque uma coisa impressionante na inteligência emocional, que o especialista em inteligência emocional não é perfeitinho, é que ele sabe reconhecer rapidamente o sentimento que está vindo, ele sabe qual é a solução, ele tem a caixa de ferramenta para aquele problema, ele resolve
antes de externalizar isso. Muito bom. Então, eu sou nervoso, eu sou impaciente, tudo que eu era. Só que agora eu não externalizo mais, porque quando começa a surgir, eu tenho a caixa de ferramenta para resolver. Tá? Muito bom. Então, por assim, isso que é tão importante você saber, né, como você é. Você ter esse autoconhecimento para que quando começa você já... Epa! Identificar sentimentos e emoções teus e das pessoas que convivem com você é uma das principais características em quem quer ser especialista em pessoas, que é o nome de um dos meus livros, e especialista em inteligência emocional. Muito bom. Então, fui crescendo, sempre quis casar rápido, sempre quis. Então, eu lembro que eu tive um namoro que não deu certo, desisti por vários motivos, e logo depois eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu quero... A próxima pessoa que eu namorar, eu quero casar. E eu era muito jovem ainda. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Quando eu decidi casar, 22. É muito Casei jovem. com 24, E eu falei assim... Pessoa focada, né? A próxima pessoa que eu namorar, eu quero casar. Então não deixa eu gostar de alguém que não seja para eu casar, né? E aí eu conheci Janine. Já conhecia, na verdade, desde que ela era criança, porque ela era da mesma igreja que meu pai era pastor. Só que ela era criança, né? Eu sou 6, 7 anos mais velho que ela, e eu era já adolescentezinho, ela era criança. E a gente se reencontrou, ela tinha 15 anos e eu 22, 21. Com 22 e ela 16, a gente começou a namorar, 15 para 16. Então passamos um processo assim bem legal, a gente teve que esperar ela fazer 18 anos para casar. Porque na época tinha que ter um documento que a gente não tinha para casar antes dos 18. Casamos e assim que a gente casou, meu pai, que era o pastor da igreja, falou, vou te ordenar pastor. E me ordenou pastor. Eu nunca fui pastor de igreja, assim, né? E muita gente me chama de pastor hoje, apesar de eu nunca ter me apresentado como tal. Mas como eu fiz faculdade de teologia posteriormente, né? E fui ordenado um dia, é um título nobre, é um título que eu amo, porque de alguma forma eu pastoreio a alma, o coração das pessoas. Mas nunca foi meu foco. Eu abri uma empresa assim que eu casei desempregado, fui mandado embora 10 dias antes de casar. E é engraçado que muita gente fala assim, quando eu tiver com a minha vida toda organizada, eu vou casar. Ah, tá bom. Lá para os 50 você começa então a pensar nisso. Muito bom, muito tem bom. que casar e acabou. E construir junto é a melhor coisa. E eu e Janine... Eu recebo, viu, Thiago? Aqui, ó. Amém, irmão. Mas é mesmo, tem que casar e quanto mais rápido, melhor, e construindo junto, que é o que mantém mesmo, é o que solidifica a relação. Um amigo meu recentemente falou, vou separar e tal. Por quê? Porque ela gritou comigo. Se você escutasse as confusões que já teve lá em casa antigamente, ou seja, por que o que se faz os outros separar e pra gente, a gente se pedia desculpa e dormia normalmente? Porque a gente construiu junto. É muito difícil separar o que se foi construído junto. Porque existe um elo de amor muito forte, um elo de respeito muito forte, existe uma conexão espiritual muito forte. Então, esse é o conselho que eu dou, né? Então, casei com Janine, abrimos uma empresa de turismo, começamos a trabalhar muito e tal. E aí vieram as crianças. Tá ligado com o sonho dele, né? Que ele viu o cara pregando inglês. Não, tá ligado. Eu gostava de viajar. Então, com 18 anos, assim, uma parte que eu pulei, com 18 anos, surgiu uma oportunidade para eu morar na Europa. Porque alguns amigos de infância da minha igreja foram para lá. Os pais eram pastores, foram enviados como missionários. Falei, Thiago, olha, tem aqui vaga para músico, tem vaga para um monte de coisa. E eu fui, fiquei 2 anos entre Itália e Suíça. Ah, que legal. O que eu não sabia é que ia ser muito penoso emocionalmente ficar longe dos meus pais, ter que ficar independente aos 18 anos, de eu ter que me virar. Então eu comecei a trabalhar com várias coisas lá, tipo lavar tapete, tudo que eu tivesse que fazer para ter o sustento. Porque eu ligava pro meu pai, tem que mandar... Na época, na Itália não era nem euro, era lira italiana. Nossa. Eu tenho que mandar lira italiana. E aí meu pai, mas Thiago, não tem como, porque e tal... E era uma complicação, eu falei, não, eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Muito bom. Então, aquilo ali foi uma escola emocional para mim, de amadurecimento também. Acho que acabou me fazendo assim virar homem, mas despertou em mim também o desejo de coisa boa, de querer conhecer o mundo. Muito bom. E tal. Então, eu tive uma experiência depois como vendedor de várias coisas, acabei terminando vendendo passagem aérea. Foi aí que eu fui mandado embora, eu era funcionário. E aí, quando eu fui mandado embora, 10 dias depois eu casei com a Janine. Ela ainda estudava,
Então ela acordava e ia pra escola, olha que louco. Ela acordava, botava o uniforme e ia pra escola. Gente! Né? E eu acordava, não sabia o que ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Então a gente estava endividado, morando de favor, numa casa do meu pai. E eu estava assim, Deus, o que eu vou fazer, né? E eu tive a ideia de começar uma agência de turismo. Foi bem sobrenatural, porque para levantar um dinheiro, eu sempre trabalhei com estúdio quando eu era garoto, né? Estúdio de gravação. Eu liguei pro dono do mesmo estúdio. Essa é a importância de você entrar no lugar e quando for sair de porta aberta. É verdade. Você sempre vai poder voltar. Eu liguei e falei, você não consegue uma vaga para mim só por um tempo para eu levantar um dinheiro? Eu acabei de casar, e claro, de madrugada. Aí eu falei, tá bom. Então eu ia lá de madrugada, gravava, para ganhar, não lembro, 70 ou 80 reais a noite. E ficava lá na mesa de gravação a noite toda, a madrugada toda. Mas levava sustento dentro dos nossos apertos. Dentro dos nossos apertos eu levava um sustento para casa. Até que numa dessas gravações eu conheci um cara que foi levar a esposa para gravar. E ele falou assim, rapaz, eu sou pobre e tudo, mas eu acabei de ganhar uma herança e não sei o que fazer com essa herança. E Deus me falou que você tem uma ideia. Eu sempre acreditei nas intuições espirituais, nas palavras proféticas, porque sempre deu certo para mim. Então, o cara sentou do meu lado e falou, olha, Deus me falou que você tem uma ideia. Eu falei, eu tenho. E eu dei o nome da agência, porque eu tinha tudo desenhado já. Eu sempre fui muito bom de botar no papel. Quando eu falo que é muito bom de fazer isso, é que eu sempre fiz, né? Concretizar, eu sempre fui bom de... Assim, eu tive uma ideia, eu botava no papel, tá aqui, o projeto tá pronto. Se um dia Deus quiser, tá aqui. E aí ele falou, você tem ideia? Eu falei, tenho. Mostrei pra ele, ele falou, gostei. Então, nunca mais me esqueço. Ele entrou com 60 mil reais na época. Caramba. Eu ganhava 70 reais por noite, então era muito dinheiro. E começamos a agência de turismo nos fundos da minha casa emprestada, que eu morava emprestada. Não vendemos nada em 3 meses. E ele falou, cara, eu quero sair, isso é muito ruim. Você tem como devolver o dinheiro e eu vou comprar um táxi, sei lá. Eu falei, olha, me dá um tempo. Aí ele saiu da sociedade confiando que eu ia devolver. Quando ele saiu da sociedade, e ele é meu amigo até hoje, abraço Marcelo, obrigado pelos 60, já devolvi. Quando ele saiu, Deus começou a prosperar a agência. Nossa! E aí a gente entendeu que Deus usou ele, mas não era vontade de Deus e nós estávamos juntos. Aí rapidamente eu devolvi o dinheiro e comecei a agência começou a crescer. E em poucos anos a gente tornou a 3ª maior empresa no segmento no Brasil. Caramba! E aí quando a gente estava bem grande assim, fazendo coisas muito grandes, do tipo a viagem do Dr. Augusto Cury para ensinar a inteligência de Jesus em Israel, foi a gente que fez. Que a demais. Viagem da Florida Christian University para Dubai para ensinar sobre empreendedorismo, foi a gente que fez. Então, quando a gente já estava nesse nível, eu estava em Nova York com a minha esposa e eu recebi uma ligação de um sócio que eu tinha que me ligou e falou assim, volta pro Brasil agora que a gente está quebrando. Eu falei, como assim a gente está quebrando? Ele falou, virou tudo de cabeça para baixo, o dólar subiu, 87 grupos nossos foram cancelados, eu saía com 100 grupos por mês para Israel. Ele falou assim, volta porque deu um problema, a gente recebeu o processo pela primeira vez, está tudo dando errado. Eu peguei o avião, voltei de Nova York, e quando eu cheguei a empresa já estava de cabeça para baixo. E eu não consegui recuperar nada. E eu, desesperado para manter o bom nome, que foi o que meu pai me ensinou, comecei a vender o patrimônio que eu tinha para ir pagando as coisas. Tecnicamente foi, eu recebi num dólar de 1,80, vários grupos, e o dólar pulou por causa de desses negócios de dólar, pulou para 3 e pouco, dobrou. Então, eu recebi, vamos botar aqui números, 3 mil reais, mas estava devendo 7 mil agora. E muitos grupos começaram a desmarcar porque ao mesmo tempo veio uma guerra entre Israel e Palestina, Israel fechou as fronteiras e todo mundo começou a pedir reembolso. Meu Deus. Então o que eu entendi? Hoje eu entendo e eu prego sobre isso. Quando tudo dá errado na tua vida, só pode ser Deus. O inimigo não consegue tocar em tudo. Eu dei uma brecha no marido, ele vai tocar naquela área, ele não vai tocar em tudo, ele não consegue. Muito bom. Quando tá tudo dando errado, é Deus. Só Deus tem poder de tocar em tudo. E aí, gostou? Não esquece que esse é só um trechinho, então clica aqui para você assistir o bate-papo inteiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha com as pessoas. Conteúdo novo de segunda a sexta, especialmente para você. Beijo!